meus caros internautas, radiovintes, você telespectador que se liga na nossa programação. No ar, mais uma edição do Rede Livre News. Aqui você confere os principais assuntos do dia. Vem com a gente. Jornada Nacional do MST em prol de mulheres bloqueia estradas no RN. Filho de Ali Khamenei é novo líder supremo do Irã. Emete alerta para temporadas de chuvas em todo o estado do Rio Grande do Norte. ABC e América saem na frente nas semifinais do Campeonato Potiguar. E veja ainda uma entrevista com a doutora Elaine Molinaro, advogada-presidente da ABA Rio de Janeiro e da Comissão Nacional de Direito e Processo do Trabalho. Estas e outras notícias você confere agora. Jornada do Movimento dos Trabalhadores Sem Terra bloqueia estradas no RN. O Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST do Rio Grande do Norte, realizou protestos na manhã desta segunda-feira, na região oeste, no litoral norte do estado, como parte da Jornada Nacional da Luta das Mulheres Sem Terra. As manifestações ocorreram na BR-101 em Touros e na BR-405, na Chapada do Apodi, com manifestantes ocupando as rodovias e bloqueando o trânsito. De acordo com o MST, as mulheres reivindicam o cumprimento da pauta do movimento ao governo do estado e denunciam os impactos dos megaprojetos de energia eólica, alegando ameaças ao modo de vida dos povos do campo. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, os dois bloqueios tiveram início por volta das 6 horas, tanto na BR-101 quanto na BR-405. Os manifestantes bloquearam as rodovias nos dois sentidos. O movimento, que se concentrou na Chapada do Apodi, na região oeste, cobra agilidade e a conclusão da desapropriação das terras do distrito irrigado do Baixo Açu, onde cerca de 100 famílias aguardam para serem assentadas. Outros 10 acampamentos também reivindicam terra, na região que está há 20 anos sem nenhuma desapropriação. Já em Touros, no litoral norte do RN, as mulheres denunciaram o avanço do capital energético e a territorialização das empresas que ameaça as famílias do campo, ao restringir o uso da terra e colocar em risco os territórios e a natureza. O movimento do RN decorre da agenda do MST no âmbito nacional. O lema do movimento popular é Reforma Agrária Popular, enfrentar as violências, ocupar e organizar. A jornada acontece entre 8 e 12 de março em todo o país. Segundo o MST, as ações denunciam a paralisação da reforma agrária no país e o modelo que prioriza o agronegócio e a produção de commodities, aprofundando desigualdades, violência no campo, fome e pobreza. Logo após, manifestantes do Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra bloquearam também um dos acessos ao distrito irrigado do Baixo Açu. O governo do Rio Grande do Norte afirmou que está finalizando o edital que vai selecionar integrantes do movimento para a ocupação das áreas do projeto irrigado. Segundo o secretário de Estado da Agricultura, da Pecuária e da Pesca, Guilherme Saldanha, o processo está em fase final e deve ser publicado em breve. Ele acrescenta ainda que o edital atenderá uma das demandas dos agricultores da região e vai regulamentar a seleção dos beneficiários para uma área do Baixo Açu. Fatalidade em represa no Rio Grande do Norte. Acompanhe. Um homem e um adolescente morreram após um carro cair dentro da barragem Boqueirão, represa localizada no município de Parelhas, na região Seridó-Potiguar, na tarde de ontem. As vítimas foram identificadas como Danilo Soares Barbosa, de 33 anos, e Jaqueline Cristina Lima de Oliveira, de 17 anos. De acordo com relatos e familiares, eles estavam no reservatório com amigos e parentes, aproveitando o dia. A barragem recebe visitantes e banhistas, principalmente aos finais de semana. O acidente aconteceu quando eles iam deixar o local. A dinâmica exata do acidente ainda não foi esclarecida. De acordo com os relatos preliminares, Danilo estava ao volante de um carro de passeio que tinha sido estacionado próximo à ladeira de acesso a um dos principais pontos de banho do açude. De acordo ainda com testemunhas, algumas pessoas ainda tentaram abrir as portas do veículo, mas não conseguiram retirar os ocupantes. O Corpo de Bombeiros Militar do Rio Grande do Norte foi acionado e enviou mergulhadores de Caicó para realizar as buscas. O veículo foi localizado a cerca de 100 metros de profundidade.
Os corpos das 2 vítimas estavam dentro do carro. Para o tenente-coronel Lima Verde, comandante do Corpo de Bombeiros na região, a informação passada é de que o veículo tenha sido desgovernado e caído no açude, e não se sabe quantas vítimas estavam no veículo. De acordo ainda com o comandante, as águas do reservatório estavam turvas, o que dificultou as buscas. Após serem retirados da água, os corpos foram recolhidos pela Polícia Científica do RN para passar por perícia. As circunstâncias do acidente serão investigadas. Imagens que circulam nas redes sociais mostram o momento exato no qual as pessoas que estavam no entorno da represa percebem o acidente e tentam agir no socorro às vítimas. CAERN suspende interdição na Avenida Abel Cabral. A Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte, CAERN, suspendeu temporariamente a interdição parcial de uma das faixas da Avenida Abel Cabral, em Nova Parnamirim, prevista para amanhã de hoje. O bloqueio seria feito tendo em vista a continuidade das obras do sistema de esgotamento sanitário da Zona Sul de Natal. O motivo para a suspensão são as chuvas que caem desde o início da manhã na região. De acordo com Cláudio Marcel, agente de fiscalização da CAERN, com a chuva não é prudente realizar a obra. Segundo ele, teremos que aguardar. Permaneceremos no local acompanhando a situação. A interdição deve afetar motoristas e moradores que circulam pelo local diariamente. A expectativa inicial é de que a obra seja concluída na próxima semana, até o dia 16, incluindo a recomposição do pavimento asfáltico. A CAERN destaca que a intervenção faz parte do projeto de ampliação da infraestrutura de saneamento da região, com o objetivo de melhorar o esgotamento sanitário da zona sul da capital. Quando a interdição parcial ocorrer, a orientação é para que os motoristas redobrem a atenção e que sigam rotas alternativas sempre que possível. Moradores da região devem planejar deslocamentos considerando possíveis atrasos. IMET alerta para temporais em quase todo o estado do Rio Grande do Norte. O Instituto Nacional de Meteorologia, IMET, emitiu um alerta de chuvas intensas para todas as cidades do Rio Grande do Norte. O aviso tem validade até as 23 horas e 59 minutos de amanhã. O alerta é da cor amarela, de perigo potencial, o nível mais baixo do órgão, que conta ainda com níveis laranja, perigo, e vermelho, grande perigo. O alerta amarelo prevê chuvas entre 20 e 30 milímetros por hora ou de até 50 milímetros por dia, além da possibilidade de ventos intensos entre 40 a 60 quilômetros por hora. Há nesse tipo de alerta, segundo o IMET, baixo risco de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e de descargas elétricas. Em caso de rajada de vento, o Instituto recomenda não se abrigar debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas, não estacionar veículos próximos à torre de transmissão e placas de propaganda. Evitar ainda os aparelhos eletrônicos ligados à tomada. Em caso de necessidade, a recomendação é acionar a Defesa Civil no telefone 199 e o Corpo de Bombeiros Militar no telefone 193. Teremos nosso intervalo em seguida a entrevista. Acompanhe com a gente. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos recipientes abertos, e um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV, diga sim à prevenção. Aqui na New Now, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional. Nosso estúdio é completo, com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da New Now. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. O Hemonorte precisa de você.
precisa de você para repor o seu estoque de sangue e ajudar muitas outras pessoas. Precisa de você para garantir o atendimento a quem necessita. O Hemonorte, muitas pessoas precisam de ajuda. E quem pode ajudar toda essa gente é você. Seja um doador. Doe sangue, doe vida. Acesse o site e veja como doar. Apoio Governo do RN. Toda criança merece um futuro brilhante. Mas para milhares de meninas e meninos, a vulnerabilidade social ainda transforma a educação e as oportunidades em sonhos distantes. Na LBV, eu desenvolvo meus talentos, tenho oportunidades de aprender e encontro esperança para realizar os meus sonhos. Faça parte dessa transformação. Apoie essa causa. pix@lbv.org.br. Aqui na New Now, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional. Nosso estúdio é completo com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da New Now. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. Você acompanha agora uma entrevista com a doutora Elaine Molinaro. Ela é da ABA, Associação dos Advogados do Brasil, seção Rio de Janeiro. Acompanhe. Olá, Rede Livre News, nosso telejornal diário que apresenta notícias de todo o Brasil, mais especialmente do Rio Grande do Norte. Sempre tem um quadro de entrevistas e sempre buscamos pessoas especiais que tenham condições de trazer muitas informações boas para os potiguares. E nós vamos entrevistar hoje uma advogada de altíssima capacidade e competência, veio do Rio de Janeiro exclusivamente para estar conosco e também num congresso que vai acontecer aqui no Rio Grande do Norte, na quarta-feira, que é o Encontro das Mulheres Líderes da ABA, que a ABA do Rio Grande do Norte está promovendo. Eu estou falando de Elaine Molinaro. Olá, Elaine, tudo bem? Elaine é a professora de pós-graduação e diretora estadual da ABA do Rio de Janeiro, é diretora-geral da ABA do Rio de Janeiro, é vice-diretora da valorização da advocacia da OAB do Rio de Janeiro, presidente da Comissão Nacional de Direito e Processo do Trabalho da ABA, que inclusive eu faço parte, não é, da nossa querida ABA, lá com o nosso querido amigo Dr. Esdras Dantas, e é presidente da Comissão de Jurisprudência e Precedentes da OAB do Rio de Janeiro. Além de tudo, é membro do Instituto dos Advogados Brasileiros, que é o IAB, da nossa querida amiga Rita Cortez, que hoje é a nossa presidente. Elaine, boa tarde, boa noite, porque isso vai à noite por ar. Sim. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Luiz. É um prazer estar aqui hoje, né? Eu fiquei muito honrada com o convite, porque eu sei que o trabalho que tem sido feito pela Rede Livre News tem sido assim, exemplar, né? Do ponto de vista da mídia, que se propaga informações com verdade, informações com responsabilidade ética. Então, quando eu recebi o convite, eu falei, eu preciso estar lá com o Luiz. Para mim é motivo de muita alegria e muito orgulho. E Rita Cortez, fazendo só um adendo, também é membro da nossa comissão de Direito Processual do Trabalho, a Comissão Nacional, da qual hoje eu tenho a honra de estar à frente na presidência. Então, eu agradeço muitíssimo o convite. Estou aqui para realmente contribuir naquilo que tiver ao meu alcance para comunidade potiguar. Sem dúvida nenhuma. Bom, nós vamos abrir a nossa pauta, porque ontem foi o Dia Internacional da Mulher. E certamente é uma pauta que deve ser diária. Mas nós temos um dia especial, que é o dia 8 de março, que é um dia de lutas das mulheres, que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Então, em homenagem também a isso, nós fizemos questão de ter uma mulher que representa muito aqui no nosso programa. Então, eu queria que você falasse, o primeiro momento, sobre a importância do Dia Internacional da Mulher, não só para a mulher advogada, mas para as mulheres. Você tem a dizer para os nossos telespectadores? É muita responsabilidade para mim tratar desse tema, porque é um tema que me é caro enquanto pessoa, né, enquanto mulher,
mas também academicamente falando, eu sou realmente uma defensora, eu digo isso, intransigente dos direitos da mulher, porque a gente tem histórias aí, a história de luta é secular, né, Luiz? Nós enfrentamos até hoje desafios, muitos invisíveis, para que nós possamos conquistar, né, a tão sonhada e constitucional igualdade substancial. A gente vê que, ao longo do tempo, tivemos muitos avanços, né, muitas conquistas, mas ainda falta muito para que a mulher consiga realmente experimentar uma condição humana mais igualitária do ponto de vista dos direitos, das oportunidades, né? É muito duro, né, ser mulher. Hoje a gente vive um momento que, inclusive, nós estamos com os olhos voltados para esse tema, que é da violência, né, doméstica. Há uma escalada, né? Vi que recentemente o governo federal fechou um pacto nacional, né, anti-feminicídio, que a gente está vivendo todos os dias. São casos assim que nos chocam, né, que realmente nos provoca e nos convoca a refletir, né, aonde vamos parar, né? Então, o dia 8 de março, que comemoramos ontem, e eu me sinto muito honrada mais uma vez por estar aqui, né, comemorando, celebrando essa data, é não só um dia de celebração, né, mas eu acho que é um dia para que a gente possa refletir e pensar quais as transformações, qual é o mundo que nós queremos viver e deixar também para as futuras gerações. Então, acho que com relação às mulheres, precisamos ainda de muita luta. Muita caminhada. Muita luta. Só para registro, aproveitando o gancho do Dia Internacional da Mulher, também mencionar aqui para você que está acompanhando hoje o nosso telejornal, é de que na quarta-feira, dia 11, inclusive, Elaine será uma das conferencistas do Congresso Estadual das Mulheres Líderes. E dentro da pauta do nosso congresso, que nós convidamos aí os nossos telespectadores, estão exatamente essas questões pontuais, não é? Não sei se você quer falar também sobre isso, sobre esse congresso tão importante. O congresso é muito importante, né? Uma iniciativa da ABA Nacional em parceria aqui com a Diretoria Estadual do Rio Grande do Norte, que tem aí à frente, né, a liderança, o nosso querido Luiz Gomes, que isso é motivo para nós, né, da advocacia de muito orgulho também, tendo em vista a sua trajetória exemplar, uma pessoa que tem uma reputação profissional também inquestionável e muito agrega a advocacia, ter você aqui como nosso diretor, e também a nossa querida Bia Castro, que é a nossa diretora executiva, que está como mulher e representando a pauta hoje, né, na diretoria, fazendo um trabalho exemplar, né, Luiz? Esse congresso que vocês abraçaram e que é extremamente importante, acredito que seja o precursor de muitas outras iniciativas. E na quarta-feira, né, e aí eu deixo aqui um convite para aqueles que temos ainda pouquíssimas vagas de um outro lote, um último lote que abrimos, né, para poder contemplar aqueles que deixaram para a última hora, mas a gente conseguiu, portanto, criar novas vagas. Eu faço aqui, então, portanto, um convite para todos aqueles e todas aquelas que desejem se aprofundar das questões relacionadas, né, aos direitos das mulheres, aos desafios que perpassam esse cotidiano, que é um momento que vivemos, como eu falei, de violência, uma escalada absurda, que estejam lá conosco, né? Teremos palestras muito importantes. Vai ser o dia inteiro, né? O dia inteiro, de 8 às 17 horas. Isso. Então, eu acho que é no Hotel Majestic, né? Isso, na praia de Ponta Negra. Então, estão todos convidados para que estejam conosco lá. Eu tenho certeza que tem muito a agregar a todos nós, né? Muito bem. E obrigado você por ter aceitado o nosso convite de ser uma das nossas conferencistas do encontro, do congresso, que vai ser, de fato, um divisor de águas aqui para nós. É o primeiro evento que a ABA do Rio Grande do Norte está fazendo de maneira pública. E tem aí 4, 5 meses que eu assumi a direção geral da ABA aqui e assumimos no compromisso de fazer alguma coisa. Um grande compromisso. E logo começando com esse tema, né? Tão atual e tão importante. Tão atual. Só para registro, só que para que fique registrado, que inclusive está confirmada a presença da representação do Tribunal de Justiça, do TRT,
da governadora, da Assembleia Legislativa, das mulheres, das bancadas femininas das mulheres, ou seja, nós vamos ter um evento representativo dos poderes. Todos estarão lá para falar. Então, lógico que eu só reforçando mais um pouquinho o convite. Mas agora nós vamos falar uma pauta também agora do nosso cotidiano, né? Nós que somos advogados trabalhistas, na sua maioria das minhas ações são na área trabalhista, embora a gente atue full service, né? Mas tem algumas coisas, Elaine, que eu queria conversar contigo e com o nosso público, que também tem advocacia que nos ouve. Sobre essas questões das mudanças, não só normativas, né, da reforma trabalhista, da reforma previdenciária, mas inclusive já estão anunciando aí, se um outro candidato ganhar, vão fazer mais uma reforma trabalhista, que eu não sei onde que eles querem chegar, extinguir de fato o direito do trabalho. Mas existem algumas coisas no Tribunal Superior que a gente acompanha, por óbvio, que são os precedentes, que a gente já discutiu isso em outros eventos da aba, mas eu queria que você falasse um pouco sobre o que é esses precedentes para o advogado que ainda não tem a familiaridade e que caminhos nós vamos seguir para o direito do trabalho com essa enxurrada de precedentes que nós temos em 2 anos, dos mais de 200 precedentes a caminho, alguns já todos consolidados no TST. O que você tem a dizer para nós? Os precedentes, eles vieram, como eu digo, para ficar. É um caminho sem volta, né, Luiz? A gente se tocou num ponto importante, que é a reforma trabalhista, que veio consolidar a CPCização do processo do trabalho, né? O processo do trabalho é um processo autônomo, né? A gente tem uma justiça especializada, ou seja, é muito peculiar, né? Tinha toda uma sistemática ali prevista na CLT e depois, ao longo do tempo, eu que, assim como você, esse ano completo 31 anos de advocacia trabalhista, vi a gente importar, né, as técnicas do processo civil para o processo do trabalho, né? E junto disso veio, portanto, aí o sistema de precedentes, que isso aconteceria inevitavelmente. Só que vem também junto disso uma grande preocupação. É uma preocupação não só para a advocacia, que eu penso assim, mas para a própria magistratura, né? Eu digo, hoje não há mais como nós caminharmos de forma isolada. Ao longo dos últimos anos, a gente viu uma aproximação que é muito salutar. Eu falo isso lá no Tribunal do Rio, que sempre foi muito conservador, no ponto de vista de abertura desse relacionamento, advocacia e magistratura. Mas a gente vive um momento em que não dá mais, né? Eu digo sempre isso, que a advocacia e magistratura são asas de um único pássaro. E a gente tem que caminhar junto. E quando a gente se depara com um sistema de precedentes trabalhista, ou seja, há pouco tempo a gente aderiu ao processo civil e logo na sequência o sistema de precedentes, é algo que deve nos preocupar. Porque isso transforma, inclusive, a advocacia, Luiz. A nossa advocacia precisa estar preparada para lidar tecnicamente. Porque hoje o advogado que não conhece o regimento interno de um tribunal, que não sabe manejar os agravos, que hoje nós simultaneamente temos 2, agravo de instrumento e agravo interno, ele vai ficar restrito ali àquela advocacia de primeira instância e acabou. E vai ter, o advogado vai fechar um contrato com seu cliente ali, ó, só vou te defender até a sentença. Então, veio trazer um impacto muito grande profissionalmente para o advogado e para a sociedade jurídica como um todo. Hoje nós temos 310 precedentes, tenho certeza que teremos muito mais, digo isso porque você mesmo me apresentou como presidente da Comissão de Jurisprudência e Precedentes Trabalhistas da OAB. E na semana passada eu tive uma reunião com o presidente do meu tribunal, do TRT1, e nós vamos ter a 2ª semana de precedentes. Se teremos a 2ª semana de precedentes em agosto, é porque vai ficar o sistema de precedentes. Ele continua. E eu estive lá com o nosso presidente do TST também, que me confirmou. Portanto, em agosto, teremos um seminário de precedentes nacional e como funciona isso, que isso é interessante, que são dados que, às vezes, a advocacia não tem essa informação. O seminário ele acontece entre os 24 tribunais do país de forma simultânea. O TST determina que todos os tribunais façam esse seminário no mesmo período, nos mesmos dias. Ou seja, é um novo instituto dentro do direito processual do trabalho, porém, nós já sabemos que isso já está no Código de Processo Civil desde 2015 e muda a forma de advogar,
a forma do magistrado, né? Você tem que saber ler um precedente, entender que o precedente, na verdade, não é aquela tese jurídica que está capitulada lá no número... Não é só a ementa. Não, Tem é a que ter esse razão cuidado. de decidir. Lógico. Você tem que ir lá no processo... Ler o acórdão, lógico. Ler o acórdão. Então, muda a forma de advogar, né? E a gente aqui, nós advogados, temos um compromisso, né, de ter uma jurisdição efetiva e eficiente. Então, acho que é importante falar sobre isso. Sim. Eu fico feliz de você ter trazido o tema, porque é disruptivo. Sim. A advocacia precisa se preparar, né? Agora, além das teses jurídicas, a gente tem um desafio também de não se perpetrar, através da fixação de um precedente, desigualdades, né, históricas e tal, porque o direito a gente sabe que tem uma neutralidade aparente, ele não é neutro, né? Então a gente se preocupa muito com isso também. Muito bem, olha, que aula que nós estamos tendo. Até já quero deixar um convite aqui, Elaine, porque eu vou até conversar com a diretoria da ABA, para que, junto com a ANATRA, que é a Associação Norte Rio Grandense dos Advogados Trabalhistas, que eu também tive a oportunidade de presidir 3 vezes, então, assim, tenho um relacionamento muito profundo com a ANATRA, que já quero deixar aqui o convite para a Roberta Soares, que é a presidente da ANATRA, para, junto com a ABA, a gente já possa fazer um grande evento também, aqui no Rio Grande do Norte, com a ABA e a ANATRA, sobre precedentes. E já quero deixar aqui o convite para que você venha mais uma vez para o Rio Grande do Norte. Você vai virar quase natalense aqui. Venho. Tá bom? Nada que 3 horas de voo não resolva. Resolva, né? Bom, então falamos sobre precedentes, falamos sobre o Dia Internacional da Mulher, mas eu quero saber, nós temos uma comissão, né, a nossa Comissão Nacional de Direito do Trabalho, que você já pautou aqui algum assunto, e eu queria ver de você, qual é o caminho aí para também nos guiar aqui. Você é presidente nacional, com muita habilidade eu participo, não só contigo, mas com a Líria, com Patrícia, com a Bia, com uma série de mulheres advogadas que fazem maioria da ABA. Nós somos a maioria, né? E eu assim me sinto feliz, e eu até tenho dito isso, porque tem sido conduzido de uma maneira muito boa. Certo? E eu queria que você falasse um pouco sobre a Comissão Nacional do Direito do Trabalho. A comissão é um grande presente também aqui na ABA, né? A ABA realmente, a Associação Brasileira de Advogados, né, Luiz, que é o nosso diretor estadual aqui, eu lá no Rio, e nós somos 2 colegas também dentro da Comissão Nacional de Direito e Processo do Trabalho. A ABA tem um compromisso muito forte com a advocacia, né, Luiz? Assim, é uma responsabilidade que a gente tem de propagar conhecimento de forma sólida, né, e responsável. Então, a nossa Comissão Nacional reúne diletos colegas de todo o país, né, e temos entre nós magistrados como membros consultores, né. E para a gente, assim, é motivo de muita responsabilidade desenvolver projetos, e foi o que eu falei, a gente tem ali compromissos e a gente consegue transformar aquele compromisso numa desenvoltura mais leve, algo que a gente consegue realizar. Então, temos os nossos projetos fixos através do canal do YouTube da ABA, onde nós temos convidados, palestrantes. Nosso querido Luiz já palestrou diversas vezes, né? E tem vários registros lá. Temos o nosso livro, que teremos em breve o lançamento, já está em vias de ser editado, a editora já está em conversa conosco. E ao longo do ano teremos muitos outros projetos, né? E aproveito para fazer um convite para aqueles advogados, e não só advogados, como eu disse, temos membros consultores, às vezes um perito, né? Como temos também, enfim, que queira fazer parte lá, que venham, porque a ABA é uma grande, como diz o nosso mestre, presidente, é uma fábrica de amigos, né? E uma grande rede de networking também. Muito bem. Estamos falando aqui com Elaine Molinaro, uma advocacia proeminente do Rio de Janeiro, mas que atua em outros lugares, sobretudo em Brasília, e é uma advogada conhecida e respeitada por todos nós que somos advogados trabalhistas brasileiros. A sua presença é muito importante. Eu sei que você tem muito a contribuir para o direito do trabalho, para a justiça do trabalho, e eu espero certamente que você
galgue mais espaços para que a advocacia seja sempre bem representada, inclusive nos tribunais, não é só para registro. Mas não é o caso do nosso tema. Mas, enfim, já estamos caminhando para o final da entrevista, mas estou com uma coisa palpitando, que antes de fazer definitivamente o encerramento, eu estava assistindo o Jornal da Globo, agora meio-dia, e os índices de feminicídio no Brasil aumentaram assustadoramente, mesmo com a legislação aumentando a pena para 40 anos, ainda aumenta o número de feminicídios, chegando a 4, 5 feminicídios por dia no Brasil. Você tem assim, alguma concepção sobre isso? Que causas? O que pode se falar sobre isso? É importante aumentar a reprimenda ao agressor? Que tipo de proteção a mulher está faltando para a mulher que o Estado não dá conta porque isso está acontecendo? Em resposta bem breve, o que você poderia dizer sobre isso? Você resumiu numa frase: o Estado não dá conta. Pronto. Porque o que acontece é que a causa do feminicídio é histórica e cultural, né? A mulher vem de uma história, desde a formação dos primeiros grupos sociais, onde ela era, de certa forma, considerada um sujeito de segunda classe. Os nossos filósofos gregos já apontavam que a mulher era um ser, Platão dizia isso, que a mulher era um sujeito invertido, né, de cabeça para baixo, que a mulher não poderia pensar. Na Idade Média, mulheres dotadas de saber, de cura ou saberes intelectuais, elas eram consideradas bruxas e eram queimadas em praça com corpos, né, ardendo em chamas, bem vivas, inclusive. Então, isso vem se arrastando ao longo do tempo, aí o discurso, como eu falei, filosófico, depois o discurso judaico-cristão, que tem o mito de Maria, a mãe que sofre carregando Jesus no colo, e o discurso jurídico também, porque o Estatuto da Mulher Casada, Luiz, é de 1962, a mulher ela era comparada aos silvícolas, né? Não tinha capacidade civil, ela não podia entrar no mercado de trabalho sem autorização do marido, ela não podia assinar nenhum documento, não podia ter conta bancária, né? Não podia praticar esporte, futebol. Então, são conquistas que foram às custas de muita luta das mulheres do lobby do batom, né, que conseguiram lá o artigo 5º da Constituição, o princípio da igualdade, inaugurando lá o rol dos direitos fundamentais. O feminicídio ele é resultado dessa cultura de posse do corpo da mulher como um espaço público em que os homens podem tocar o corpo daquela mulher a qualquer momento, casamento é um ambiente de propriedade, e escalou, a violência escala, porque o Estado não dá conta. Nós temos medidas protetivas, mas o Estado não fiscaliza suficientemente. E a gente tem uma sensação geral de impunidade que está já imbuída no espírito da sociedade. Eu atribuo muito isso. Muito bem, notícias boas e também notícias realísticas, ainda que não sejam boas, é importante a gente mencionar. A sua análise maravilhosa histórica também, que desenha muito bem essa situação que a gente vive, sabe, Elaine? Sim. Nós precisamos permanentemente estar atentos a todo e qualquer tipo de violência ou agressão às mulheres, e não só às mulheres, né? A toda e qualquer tipo de situações do mundo do dia a dia, seja negro, índio, pobre, preto, tudo sofre discriminação. Mas vamos agora para a reta final. Quero agradecer a sua presença aqui, que muito engrandeceu o nosso jornal, a nossa Rede Livre, que faz um trabalho social permanentemente. Mas quero deixar aqui um recado para você, que é advogado e advogada. Procure, se filie à ABA e participe dos eventos da ABA. Como disse Elaine, a ABA é uma fábrica de amigos, mas é uma fábrica de oportunidades. Sim. De você ter visibilidade, de você ser visto, de você ser lembrado e de você ser respeitado profissionalmente. Portanto, venha para a ABA e eu estarei de abraços abertos aqui no Rio Grande do Norte. E o Dr. Esdras, a nível nacional e internacional, também é um acolhedor de pessoas e de amigos. Então, suas considerações finais. Eu, mais uma vez, registro aqui a minha alegria de estar com vocês, né? É uma iniciativa fantástica, a Rede Livre News. É para a gente do direito também uma grande oportunidade de mostrar as atualizações, porque é o direito que organiza a sociedade, né, Luiz? Então, estar aqui para mim é motivo realmente de muito orgulho, muita honra, fazer parte da ABA
e ter colegas tão especiais quanto o meu entrevistador, Luiz Gomes, por quem eu tenho uma profunda admiração, como disse, um dileto colega, um professor, uma pessoa extremamente capacitada e que me orgulha muito caminhar ao seu lado, querido. Obrigada pelo convite e estarei sempre que for convidada. Muito obrigado, Elaine, e a todos vocês que acompanharam. Esta foi a entrevista de hoje, especial em homenagem ao Dia Internacional da Mulher, mas trazendo todas essas informações importantíssimas para o direito e para a sociedade. Nós ficamos por aqui, Rede Livre News continua com as notícias e nós estaremos com a próxima entrevista em breve. Até breve. Tchau. De volta da nossa entrevista, você também tem agora o intervalo. Dengue, zika, chikungunya e febre amarela urbana são doenças transmitidas por um mosquitinho, o Aedes aegypti. Contra ele, a prevenção é a melhor solução. Vamos eliminar os focos de água parada nos recipientes abertos e um repelente é sempre bom. Vamos juntos com a LBV, diga sim à prevenção. Aqui na New Now, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional. Nosso estúdio é completo com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da New Now. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. O Hemonorte precisa de você. Precisa de você para repor o seu estoque de sangue e ajudar muitas outras pessoas. Precisa de você para garantir o atendimento a quem necessita. O Hemonorte, muitas pessoas precisam de ajuda. E quem pode ajudar toda essa gente é você. Seja um doador. Doe sangue, doe vida. Acesse o site e veja como doar. Apoio Governo do RN. Toda criança merece um futuro brilhante. Mas para milhares de meninas e meninos, a vulnerabilidade social ainda transforma a educação e as oportunidades em sonhos distantes. Na LBV, eu desenvolvo meus talentos, tenho oportunidades de aprender e encontro esperança para realizar os meus sonhos. Faça parte dessa transformação. Apoie essa causa. pix@lbv.org.br. Aqui na New Now, o seu projeto ganha voz e imagem com qualidade profissional. Nosso estúdio é completo com câmeras, microfones, iluminação, estrutura para podcasts e gravação em vídeo. Um espaço moderno pronto para receber criadores, marcas e empresas que querem se comunicar com impacto. Seja para gravar um podcast, um curso ou aquele conteúdo que precisa sair perfeito, aqui você tem tudo o que precisa. Agende seu horário e venha conhecer o estúdio da New Now. É só entrar em contato com a gente e reservar o seu momento de criação. Estamos de volta do intervalo. Pessoal, o governo cria Sistema Estadual de Direitos Humanos, importante iniciativa do governo RN. Acompanhe. A governadora Fátima Bezerra assinou no dia de hoje, no Museu da Rampa, o decreto que cria o Sistema Estadual de Direitos Humanos. A medida tem como objetivo integrar, fortalecer e monitorar as políticas públicas voltadas à promoção, proteção, defesa e garantia dos direitos humanos e da cidadania no Estado. A assinatura ocorreu durante solenidade em que foram entregues a Comenda Mary Medeiros a 22 personalidades e instituições que se destacam na defesa dos direitos humanos do Estado. O Sistema Estadual de Direitos Humanos é estruturado com um conjunto articulado, orgânico, intersetorial e descentralizado de instrumentos, mecanismos, órgãos e instâncias colegiadas.
O sistema será composto por órgãos e entidades do poder público estadual e municipal, além de instâncias da sociedade civil com atribuições legais ou estruturas relacionadas à pauta de direitos humanos. Durante a cerimônia de entrega da Comenda Mary Medeiros, honraria concedida anualmente em alusão ao dia 10 de dezembro, que reconhece pessoas físicas e jurídicas com atuação relevante na defesa dos direitos humanos, foram homenageadas 22 personalidades e instituições. Segundo a governadora, o objetivo é destacar que essas pessoas que se dedicam à luta e à defesa dos direitos humanos muitas vezes fazem isso de forma silenciosa. Entre os homenageados estavam Alexandre Mota, Ana Patrícia, Auricélia Xavier de Souza e entre outros. Aproveitando a pauta de direitos humanos, com essa iniciativa aí do governo do estado, essa matéria remete à última sexta-feira. Mas nós temos ainda nesse mês de março homenagens e reconhecimento do papel da mulher. Para tanto, nós temos uma entrevista exclusiva com a governadora Fátima Bezerra, onde ela nos traz uma retrospectiva histórica, a valorização do papel da mulher aqui no estado do Rio Grande do Norte. Acompanhe conosco conteúdo só nosso da Rede Livre News. Olha, veja, o mês de março é um mês, sobretudo, de reflexão, né? A começar por relembrar a memória que levou a ser instituído no mundo o dia 8 de março como o Dia Internacional da Mulher, né? Na verdade, o que compõe toda essa fotografia é muita luta, né? São sonhos, são esperanças, é muita resistência, é muita resiliência, mas também compõe essa fotografia, 8 de março, muitas conquistas já obtidas, em que pese ainda termos pela frente uma longa caminhada para fazer valer, tá entendendo? A plenitude dos direitos das mulheres, né? Agora, não podemos esquecer os passos que já foram dados, levando em consideração, inclusive, o próprio estado que vivemos. O estado que eu tenho, inclusive, a honra e a alegria de ter sido eleita e reeleita governadora, porque esse estado tem um pioneirismo na luta pela emancipação política das mulheres, a começar por Nízia brasileira, né? Nízia Floresta, né? Ela nasceu no Rio Grande do Norte e foi uma visionária, né? Há 2 séculos, Nízia já levantava a bandeira em defesa da emancipação política da mulher, fazendo a defesa de um direito fundamental, que era o direito da mulher ir à escola, porque a escola era interditada para as mulheres. Olha que aberração. E ela liderou esse movimento, né? Depois você tem aqui no estado um outro feito, né, imenso, que foi o voto, porque mais uma vez a mulher sendo tratada como um ser inferior, subalterna, o homem podia votar, a mulher não. Como falar de democracia quando as mulheres, está entendendo, não podiam sequer exercer o direito do voto? E houve essa conquista e ela se deu pela primeira vez aqui no Rio Grande do Norte, Celina, exatamente, Guimarães. Depois tivemos outro fato histórico muito importante, que foi a eleição da primeira mulher prefeita no Brasil, não foi só no Rio Grande do Norte, no Nordeste, no Brasil, inclusive na América Latina, que é exatamente Alzira Soriano. Agora, passado esse período, nós temos que ter claro que a gente precisa acelerar essa luta, porque a participação das mulheres nos espaços de poder é totalmente desproporcional à presença das mulheres na população. Somos mais da metade da população. Sequer chegamos a ocupar 20% dos assentos nos legislativos federal, estadual. Veja, 27 estados da federação. Em 2018, só foi eleita uma mulher. E agora, em 2022, foi eleita só mais uma. Por quê? Né? Se somos muitas, por que de repente tão poucas nos espaços de decisão política, que tem a ver com a consolidação exatamente da democracia? Claro que por trás disso tudo tem toda uma cultura que
estimula isso, que nasce do patriarcado, que faz surgir exatamente o machismo, que está na raiz de todas as violências, preconceitos e discriminações que vive a mulher, né? Inclusive teimando essa violência, né? Com, por exemplo, a questão dos feminicídios, né? Daí porque eu quero aqui dizer que é muito bom ter no campo do direito pessoas como Luiz Gomes, Associação aqui Brasileira de Advogados, ou seja, de entender a importância, tá entendendo, da mulher crescer nos espaços de poder, nos espaços de decisão política. Isso não é caridade, não. Isso é democracia. Isso é democracia. Né? Isso é democracia, porque a democracia se faz com a participação justa e legítima e proporcional de todos e de todas. Por isso que neste 8 de março de 2026, o governo do Estado, que durante esse período todo tem um legado grande do quanto esse Estado avançou na rede de proteção e defesa das mulheres, naquele que cabe ao Estado, é só ver, 17 anos para 5 delegacias no Rio Grande do Norte. Em 5 anos nós abrimos 7 novas delegacias. Um avanço. A Patrulha Maria da Penha só existia em Natal. Ela hoje está presente em todas as regiões do Estado. O Rio Grande do Norte não tinha uma casa-abrigo para acolher as mulheres vítimas de violência e seus filhos. Hoje tem. Você tem o programa Maria da Penha, vai para as escolas, que é inserir no currículo a cultura da paz. E, portanto, a gente desconstruir esses valores nefastos do machismo, né, que leva à violência, etc. e tal. Ou seja, nós temos avançado muito aqui, repito, na rede de proteção das mulheres, das crianças, dos adolescentes, nos demais grupos também de vulnerabilidade, etc. e tal. Mas é preciso aqui a gente convocar a sociedade. Por isso que o presidente Lula, em boa hora, agora, em março, né, convocou a sociedade brasileira e convocou todos os poderes a se engajarem no Pacto Brasil, o Pacto Nacional, pelo fim do feminicídio e em defesa exatamente da vida das mulheres. Parnamirim cresce na geração de empregos. Acompanhe. Parnamirim segue se destacando no cenário econômico do Rio Grande do Norte. A cidade ocupa o 2º lugar na geração de empregos no estado, refletindo o fortalecimento da economia local e ampliação de oportunidades para a população. De acordo com os dados do levantamento Pequenos Negócios em Números, divulgado pelo Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas, SEBRAE-RN, o município já conta com 26.177 empreendimentos optantes pelo Sistema Simples Nacional, o que representa mais de 10% do total registrado em todo o estado. O ambiente favorável ao empreendedorismo também se reflete na abertura de novos negócios. Somente em 2025, mais de 600 empresas foram abertas em Parnamirim, muitas delas já estruturadas no formato digital, evidenciando a conexão da cidade com as novas tendências do mercado e da economia. Outro indicador positivo é a geração de empregos formais. Entre janeiro e outubro de 2025, foram registrados mais de 2.100 novos postos de trabalho, com carteira assinada no município. Os números representam não apenas crescimento econômico, mas também histórias de superação, empreendedorismo e a conquista para milhares de famílias. Cada novo negócio aberto e cada vaga criada reforça o papel de Parnamirim como um município que cresce com trabalho, inovação e oportunidades para a população. Filho do Ayatollah Ali Khamenei assume governo no Irã. A Assembleia dos Especialistas ou dos Peritos do Irã definiu que o novo líder supremo do país é o Ayatollah Mojtaba Khamenei, filho de Ali Khamenei, morto em um dos ataques dos Estados Unidos no final de fevereiro. A informação de que o novo líder havia sido escolhido foi adiantada por um dos representantes da Assembleia, a opção mais adequada, segundo a imprensa local. Mojtaba é o segundo filho de Ali Khamenei e tem 56 anos. A escolha indica uma decisão da Assembleia de manter a linha já adotada pelo antecessor.
Oitaba acumulou poder sob o comando de seu pai como uma figura sênior, próximo às forças de segurança e ao vasto império de negócios que eles controlam. Ele se opõe aos reformadores que buscam se envolver com o Ocidente, que tenta restringir o programa nuclear do Irã. No cargo de líder supremo há 36 anos, Ali Khamenei estava no topo da estrutura de poder da República Islâmica, que, além de executivo, do parlamento e do judiciário, conta com o apoio dos guardiões, formado por 6 indicados pelo próprio Ayatollah e 6 indicados pelo parlamento. Outro órgão político típico da República Islâmica é a Assembleia dos Especialistas, ou dos Peritos, formada por 88 religiosos eleitos pelo voto popular. Essa Assembleia é responsável por eleger o Ayatollah, que será o líder supremo do Irã. Apesar de o cargo ser vitalício, a Assembleia dos Especialistas pode destituí-lo. América vence Potiguar de virada. Notícia do esporte é aqui. O América deu um passo importante rumo à final do Campeonato Potiguar, ao vencer de virada o Potiguar de Mossoró por 3-1 no primeiro jogo da semifinal. A partida foi disputada no Arena das Dunas, em Natal, apesar de o mando do campo ser da equipe do Mossoró. Isso porque o estádio Fião, em Serra do Mel, não atende ao regulamento da competição, que exige estádios com capacidade mínima de 3.000 torcedores nessa fase. Com a bola rolando, o Potiguar de Mossoró começou melhor e abriu o placar ainda no primeiro tempo. Aos 38 minutos, após erro na saída de bola da defesa americana, Adriano Babi aproveitou a oportunidade, ganhou na velocidade e mandou para o fundo das redes, colocando o time macho em vantagem no confronto. A reação americana veio na segunda etapa. O América voltou mais organizado e passou a dominar as ações. Logo aos 6 minutos, Alisson Tadei arriscou de fora da área e o goleiro Wanderson Chapa deu rebote. E Salatiel apareceu bem para empatar a partida. A virada veio poucos minutos depois. Aos 17 minutos, Souza cruzou da esquerda e Cassiano subiu mais alto que a defesa do Potiguar para marcar de cabeça e colocar o América na frente do placar. Já nos acréscimos, Galvão fez o cruzamento preciso e o Wellington Tanque, também de cabeça, fechou o placar por 3-1 para o Alvirrubro. Com o resultado, o América abre vantagem na disputa por uma vaga na final do Campeonato Estadual e pode até perder por 1 gol de diferença no jogo de volta, que ainda assim garante a classificação. Já o Potiguar precisa vencer por 2 gols para levar a decisão para os pênaltis. O confronto decisivo está marcado para o próximo domingo, novamente na Arena das Dunas, às 4 da tarde, quando as equipes voltam a se enfrentar valendo a vaga na final. Após a partida, o técnico do América, Ranieri Ribeiro, avaliou o desempenho da equipe e a vantagem conquistada para a segunda partida das semifinais. Não tivemos tantas finalizações no primeiro tempo, mas foi a falta justamente dessa finalização que não deixou os 2 tempos iguais, vamos falar bem assim. Então criamos algumas situações no primeiro tempo, mas precisávamos ser mais agressivos. E essa agressividade girava em torno de finalizar mais a jogada. Nós estávamos querendo terminar a jogada ali dentro da área. E dentro da área tinham 3 zagueiros muito próximos um do outro e que proporcionavam uma dificuldade muito grande, né? Então precisávamos finalizar um pouco mais, principalmente de média e longa distância. Então o segundo tempo nós se sobressaímos pela imposição, pela condição física, pelo querer, pelo acreditar e por respirar o processo de decisão. Éramos sabedores que precisávamos de um resultado positivo nesse primeiro jogo, devido que temos uma semana muito especial pela frente, cheio de decisões. Aí você começar uma semifinal de 2 jogos, um jogo de 180, com vitória, credencia e traz muita confiança para a sequência, não só do segundo jogo, como também do jogo de quarta-feira que temos, devido às adversidades que essa viagem também vai nos proporcionar. ABC derrota QFC no jogo de ida. O ABC largou em vantagem na disputa por uma vaga na final do Campeonato Potiguar, ao vencer o QFC por 3-1 no jogo de ida da semifinal, com destaque para Igor Bahia. Com 2 passes e 1 gol, o camisa 9 do ABC desfilou em campo na Casa de Apostas Arena das Dunas. O jogo, que começou bem equilibrado, com 2 equipes buscando o espaço e criando oportunidades, destacava um QFC que, mesmo diante da história, tradição e força do mais querido, ousou adiantar as linhas e jogar a pressão para cima do ABC. Apesar dos esforços da Águia de Parnamirim, foi o ABC quem mostrou mais eficiência com a bola nos pés. Aos 36 minutos, em uma cobrança de falta rápida, perto da área, João Diogo tabelou bonito com Igor Bahia e finalizou cruzado para abrir o placar para o time natalense.
Na segunda etapa, o ABC voltou ainda mais organizado e ampliou a vantagem. Aos 10 minutos, Igor Bahia recebeu o lançamento, ganhou da marcação e serviu Thiaguinho, que apenas empurrou para o fundo das redes, sem chance para o goleiro do Potiguar. Depois de 2 assistências, chegou a vez do camisa 9 deixar o dele. Aos 32 minutos, após finalização de Thiaguinho na trave, Igor Bahia apareceu bem posicionado para aproveitar o rebote e marcar o terceiro gol do ABC na partida. O QFC ainda conseguiu diminuir o prejuízo nos minutos finais. Aos 41 minutos, após cobrança de falta levantada na área, Vitor Cavalcante subiu mais alto e marcou de cabeça, dando números finais ao confronto. Com o resultado, o ABC abre boa vantagem na semifinal e pode até perder por um gol de diferença no jogo de volta, que mesmo assim garante a classificação para a final do estadual. A partida decisiva acontece no próximo sábado, às 4 da tarde, no estádio Maria Lamas Faracho, Frasqueirão, em Natal, quando as equipes voltam a se enfrentar, valendo a vaga na decisão do Campeonato Potiguar. Após o jogo, o técnico Marcelo Chamusca falou sobre o desempenho da equipe alvinegra. Eu acho que o diferencial do primeiro jogo, sendo bem objetivo para esse, foi a nossa efetividade, a nossa eficiência na criação das oportunidades. A gente finalizou 14 vezes, dessas 14, 5 foram no alvo, e das 5 nós fizemos 3 gols. Então, eu acho que o que fez toda a diferença foi a gente ter tido a eficiência que nós não tivemos no jogo anterior, porque a gente também criou bastante oportunidades. Essa foi mais uma edição do Rede Livre News. Espero que você tenha gostado, apreciado nosso conteúdo jornalístico, informações exclusivas, conteúdo só nosso. Você também pode nos ajudar a divulgar o conteúdo através das múltiplas plataformas digitais ou no YouTube. Acompanhe aí o link que é necessário para você estabelecer essa conexão com a gente. Pessoal, até outra oportunidade, estaremos sempre juntos aqui. Irmão, eu agradeço a você.